A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se. Só dá um clique aí no botãozinho aí do lado e você inscreve no nosso canal. Você inscrevendo-se, você recebe os nossos vídeos de primeira mão. O nosso assunto, irmão, é um assunto genuíno, né? Reflexões bíblicas, análises bíblicas. Trazemos aqui os temas que se alinham com a Escritura Sagrada. O vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo sobre a minha convenção. Tem bastante irmão pedindo para me contar como é que ocorreu a minha convenção em Deus, como eu criei no Evangelho. Como eu falei, eu fui de uma igreja, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, nos anos 1978. Ali, a primeira pessoa que anunciou para mim o Evangelho foi a minha irmã. É uma das irmãs mais velhas, minha. Ela é ainda da Assembleia Ministério de Belém. E ela me incentivou a me levar no culto, e fui congregando, participando ali das escolas dominicais, irmãos? E aí eu fui um moço, que eu bebia muito, ficava caído nas ruas, nas valas, e o Senhor achou graça em me chamar, na sua graça, e eu congregando ali, na Igreja Assembleia de Belém. Foi ali que eu aprendi a amar as Escrituras Sagradas, irmão? Lia muito a Bíblia, fui à Igreja Arminiana, e ali a gente estudando as Escrituras Sagradas, eu passei a não concordar com a doutrina arminiana, porque eu vi ali que o ensino arminiano a respeito da obra da salvação, quando diz respeito à soberania de Deus, eu vi que eles tinham um entendimento muito raso, com referência à obra da salvação. Porque a salvação, ela se dá em Cristo, se dá no atemporal. E o que acontece no atemporal do homem, no atemporal de Deus, fica fora da órbita humana, fica fora dos olhos humanos. Apenas que o que nós temos escrito na Bíblia, da revelação de Deus, como disse Jó, o que temos ouvido são apenas, o que sabemos são apenas as orlas dos caminhos de Deus. Então, ali eu comecei a examinar a carta aos Romanos, e vi
que a linhagem, né, a forma que Paulo abordava a carta aos romanos não tinha nada a ver com a linha de pensamento arminiano. Era algo muito mais gigantesco, algo além do homem, além dos olhos humanos, o que acontece na soberania de Deus. E ali Deus abriu para mim, irmão, me revelou dentro de uma igreja arminiana a doutrina da predestinação. E ali eu comecei a ver com os óculos, não arminiano, mas com os óculos de Paulo, como que ele enxergou a salvação pela predestinação. Daí li mais de 5 vezes, ali dentro de uns 2 meses, a carta todinha aos romanos, lia e relia, e aí Deus abriu a minha mente para entender a salvação pela predestinação. E aí Deus fez um grande impacto na minha vida, me libertou dos vícios, me libertou do cigarro, me libertou dos hábitos da vida mundana. E aí, nos anos 80, eu vim para a congregação. E na congregação foi que Deus terminou de fazer uma obra completa na minha vida, onde aconteceu a minha salvação, a minha conversão plena no Evangelho de Jesus Cristo. E fiquei mais de 9 meses lendo as Escrituras. Li as Escrituras em 9 meses, mais de 4 vezes. Lia ela dia e noite. Aí, quando, uns 10 anos que eu estava dentro da congregação, que aí que eu vim entender que tudo aquilo que Deus tinha me revelado da predestinação dentro da igreja Assembleia de Deus, aí eu fui ver nas palavras técnicas que tudo estava centrado na depravação total, na eleição incondicional, na graça irresistível, na expiação limitada e na perseverança dos santos. Então, irmãos, e aí eu 9 meses ali, lendo as Escrituras, e Deus fez uma obra grande do meu coração, que aí eu comecei a sentir a minha miséria, a miséria do meu pecado. Eu comecei a entender que o meu pecado feriu a Cristo, que o meu pecado entristeceu a Deus. E aí foi ali que aconteceu a minha conversão plena. Eu fui impactado com uma grande tristeza, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. E a tristeza, segundo o mundo, ela produz alegria. Então, irmão, e aí eu fui entender a obra da salvação, o impacto regenerador que Deus fez na minha alma, me transformando, mudando a minha mente,
mudando o meu coração, fazendo uma obra nas minhas emoções, no meu sentimento e na prática de vida. E aí eu me senti, na hora da minha convenção, igual Isaías, lá no capítulo 6, se sentiu que quando a santidade de Deus confrontou ele, irmão, ele sentiu toda a sua miséria, todo o seu pecado, e falou: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram ao Senhor dos Exércitos. Então, Deus fez uma obra regeneradora no meu coração, né? Me transformando, me fazendo nascer de novo, me fazendo uma nova criatura, né? Foi um impacto muito grande que eu senti dentro de mim na hora da minha convenção. Eu senti-me a miséria, me senti um homem depravado, um homem pecador, um homem longe de Deus. E ali eu ajoelhado em oração, orando, né? E o impacto de Deus na minha vida fez eu me quebrantar, irmão, me quebrantar. E aí aconteceu a obra do novo nascimento na minha vida. E aí eu nasci do Espírito para servir a Deus e novidade de vida. É por isso que eu defendo de unhas e dentes a doutrina da predestinação. É a doutrina que mais se alinha nas escrituras sagradas, é a doutrina da predestinação. Isso aí, irmão, do arminianismo. A gente vê aí nos podcasts, né, pastores querendo ser o dono da razão, falando que o arminianismo é uma doutrina coerente com a Escritura Sagrada. Sabe por que eles fazem isso, irmão? Porque eles são vendedores de livros. Entendeu? Então a missão deles é tentar destruir o calvinismo. Entendeu? Querendo mostrar pelo um doutorado de teologia, querendo mostrar pelo seminário acadêmico, querendo mostrar como os decretos de Deus alcançam. E tudo isso são muito rasos, irmão, porque os decretos de Deus, nem um seminário teológico tem poder de saber o que acontece no atemporal, que o atemporal ele acontece fora dos olhares humanos. Então, aí eles fazem toda essa propaganda, né? Propaganda, eu chamo propaganda, irmão, porque o assunto deles é para vender os seus livros, que fala do arminianismo, entendeu? Querendo ser dono da razão e não chegando nem a arranhar as bordas do entendimento da soberania de Deus. Então, irmão, por isso que eu deixei o arminianismo. Deixei por causa da teologia, que naquele tempo nem teologia eu entendia. Nunca entrei no seminário teológico. Entendeu? Muito bom. Pessoa entrar
para aprender. Mas lá vai aprender só o básico. Porque, irmão, a soberania de Deus, o que Deus faz na salvação, é uma coisa que os olhos dos homens não conseguem ver. É feito fora dos olhares humanos. Igual eu, que Deus me revelou a predestinação, são muita quantidade de arminianos que estão deixando de ser arminianos. Por quê? Porque as linhas, o que é que eles fazem? É só briga, é só divergência, dividindo as igrejas, colocando guerra, confusão na mente daqueles que se converteram no calvinismo, entendeu? Colocando só confusão. E o que está por detrás disso daí, irmão, é venda de livros arminianos. É só comércio que está por detrás. E aí, ninguém prega mais o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Deus fez essa obra dentro do meu coração, lá na Assembleia de Deus, nos anos de 78, me tirando de uma igreja arminiana e me convertendo no Evangelho de Cristo Jesus, transformando a minha vida e fazendo de mim um servo de Deus. Eu vivia longe dos caminhos de Deus, longe da presença de Deus. É isso que mais me impacta, que promove um impacto na minha vida, na eleição incondicional. Porque a eleição incondicional coloca um homem sem condição, sem nenhuma obra para responder ao chamado de Deus. Então a eleição incondicional faz a pessoa ficar mais humilde, ficar mais quebrantado diante de Deus. Isso foi o que Deus fez na minha vida, tirando-me da bebedeira. Vivia caído nas ruas, embriagado, sem rumo, sem Deus no mundo. E Deus apareceu na minha vida, no meu caminho, me transformou. E quando isso aconteceu na minha vida, eu senti-me a intensidade do meu pecado, que o meu pecado tinha ferido a Deus, tinha entristecido a Deus. E aí foi aí que brotou em mim a minha conversão e o meu novo nascimento em Cristo Jesus. Então, foi uma obra muito grande e gloriosa que Deus fez no meu coração. E me trouxe para a graça de Deus o favor imerecido que brotou dentro do meu coração. Então esse é o meu testemunho da minha convenção, do que Deus achou graça em fazer comigo. Então fique com Deus. É um vídeo curto para não cansar os irmãos. Entendeu? Então eu estou contando aqui resumidamente o que aconteceu na minha vida e o que Deus fez comigo nesta grandiosa obra. Então fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.